Mas estamos aqui para falar o que tem que falar. Doutor Pita, só para falar dos agentes de segurança, a questão da segurança com oficiais de justiça é que os oficiais de justiça, hoje, os agentes de segurança não levam a gás para a aposentadoria. Então tem esse problema de acumulação de gás. Ele não leva. Como ele não leva, ele não tem o problema. O oficial de justiça, quem já estava aposentado à época, também levou a GAI na aposentadoria. Então nós temos um problema. E na Justiça Federal do Rio já começou também a fazer esse mesmo, o terceiro também, já chegou começou na Federal do Rio e agora está se estendendo aí para todos os restos dos tribunais. Aqui dá um pouquinho para lá. Então, gente, olha, nós estamos, acho que o Toninho deu uma pincelada, falou bem aqui de manhã, o Washington falou do orçamento. Eu vou trazer aqui alguns pontos, né? O nosso Congresso Nacional, na eleição passada, ele teve uma renovação de 47,37%. Né? Então, foi uma renovação muito grande. No Senado, dos 54 vagas de disputa, 46 foram senadores novos. Uma renovação de 85%. Então, nós temos um Congresso Nacional totalmente conservador, um Congresso Nacional que pega também, junto com o governo, um Estado mínimo. Então, a gente não tem, dentro do Congresso Nacional, uma possibilidade hoje, com esse conservadorismo e as caixas bruxas aos partidos de centro-esquerda e esquerda, por causa da defesa. Só para dar um exemplo, Bolsonaro vetou a questão da bagagem numa divisória, ele não buscou nenhum fundamento jurídico para vetar. Ele falou que quem cuida de pobre é o PT e quem viaja com mala é pobre. Então, esse foi o discurso que o Bolsonaro fez para vetar a questão de voltar a ter uma bagagem, viajar com uma bagagem até 23 quilos sem pagar nada. Então, essa renovação para nós não é boa, é um Congresso totalmente, né, assim, novo, mas já com práticas antigas, né, que é a velha política, né, a reforma da Previdência passou na Câmara com a velha política, que ele passou toda a campanha falando que nem ia usar, que é o tomar lá da cá, você volta comigo, que eu te dou as emendas parlamentares, e deu muita emenda, não foi poucas não. Então, nós vamos começar por uma lei que nos beneficia, que nos beneficia, que é da Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, só que é uma de lei que ele regulamenta a negociação coletiva no serviço público, aquela que o Temer já tinha vetado lá em 2017. E foi a Anastasia que tinha feito o primeiro projeto, fez novamente, agora ele representou, e o Jacques Wagner é o relator. Então, aqui, esse projeto tem toda uma estrutura de negociação, coloca a entidade sindical como negociadora. Então, é um projeto que nos interessa. Pelo menos discutir ele, não sei se vai chegar lá no governo, mas é um projeto que nos interessa, já estamos marcando audiência com o Jacques Wagner para mudar algumas coisinhas ali, pontuais, mas a gente está trabalhando com ele. E aí, agora vamos para as maldades. Passamos as coisas boas, vamos para a maldade. O Supremo Tribunal Federal, né, na ADI, que julgou, o doutor Pita falou, o Turim falou, que nós estamos ganhando, e vai terminar a votação, que é a questão da lei de responsabilidade fiscal, da questão de reduzir salário e reduzir horário. Nós estamos ganhando lá, só que na Câmara tem um projeto de lei que estava na pauta agora, dia 10 de setembro, na CCJ, para discutir a admissibilidade, onde trata disso, que é a permissão, redução temporal de jornada de trabalho, com a adequação de vencimentos, a redução em pelo menos 20% das despesas com cargos e comissões, não são comissionadas, e exoneração de servidores não estáveis.
e cobrança previdenciária suplementar provisória de 3 pontos percentuais dos servidores ativos, aposentados, pensionistas, civis militares. Então, essa PEC já está lá na CCJ, ela foi retirada de pauta no último dia 10, porque o relator não estava lá, mas ela está assim. O Maia é um projeto que o Maia abraçou, o deputado também que apresentou é do Rio de Janeiro, do PMDB do Rio de Janeiro. Então, ele é um projeto do Maia. Então, esse projeto deve estar na pauta essa semana que vem agora, na CCJ, na terça-feira. Deve ser admissível, o parecer já é para admissibilidade. Aí vai para o plenário para instituir comissão especial para discutir o mérito, né? A gente vai trabalhar nele para que ele não passe, porque como o Supremo já falou que não pode, para poder agora só se mudar a Constituição. E aí, o Toninho falou desse projeto, que é o projeto 248, que trata da demissão por insuficiente desempenho. É um projeto ainda lá do Henrique Cardoso, passamos todos os outros governos, Dilma e Lula, ele não mexeu. E não se apresentou nenhum projeto diferente. Esse projeto, ele não tem vista iniciativa, ele está pronto para a pauta e está lá no Congresso. Diferente desses. Esse aqui é o 116, foi apresentado pela senadora Maria do Carmo. Esse tem vista iniciativa, porque para alterar qualquer questão do servidor tem que ser do executivo, então ele tem vício. Fizemos isso na CCJ, mas a CCJ não acatou a nossa arguição de inconstitucionalidade. A CCJ mantém ele lá tramitando, já está tramitando, está com o Paim agora. Agora ele deve ficar na geladeira um período, porque o Paim que é o relator dele. Então ele não vai andar, né? Aí esta matéria, ela tem iniciativa, mas quando ela chegar na Câmara e ser apensada ao 248, ela perde o vício, porque ela passa a ser parte de um do governo. Esse no Senado, e tem outro na Câmara, que foi agora do PSL de São Paulo, o príncipe do Brasil, da família Bragança, que também está no trabalho do Ministério do Serviço Público, que também fala da admissão por desempenho. Você elegeu, ele é deputado por São Paulo. Então, é o príncipe do Brasil, está lá como deputado do PSL, e apresentou esse projeto. Então, nós temos 3 projetos, um antigo que não tem vício, esse também tem vício de iniciativa, mas quando chegar no plenário e for pensado, ele perde o vício. Perdendo o vício, o que acontece? É que ele só atualiza o que está lá em cima e vai à sanção. Porque já está tramitando, já tramitou por 2008, o do governo. Então, é um projeto, nós estamos atentos. O Maia, nessa reforma administrativa, o Tunin falou, não sei se eu cheguei um pouco mais tarde, não sei o que ele falou por menor. Alguém falou aqui de tratar de PCS. Já tem uma discussão do Executivo, do Legislativo e do Judiciário de fazer um PCS, de aumentar a tabela de 13 para 25. Só que quem é 13 hoje seria o 25. Aí, do 1 para baixo, abaixaria mais 12, para diminuir o ingresso. E aí, fazer o que o Toninho falou, demorar a progressão. Então, o café vai ficar 25 anos, mas ele inicia lá embaixo. Não, o inicial hoje do técnico não seria o inicial do ingresso agora, ele ia descer 12 padrões abaixo, diminuir o salário, tanto do técnico quanto do analista. E aí nós temos um outro projeto, que esse aqui, dos Amigos Sábios, que esse aqui quem trabalhou foi o Citriaeng, lá de Minas Gerais, que esse trata da database. Ele está na CCJ, esse não há interesse do governo, do Congresso, dos líderes do Congresso, de votar. Então, ele ainda está aguardando a um relator para admissibilidade. O para reduzir salário, já tem relator, já está com parecer.
Esse, que é quase no mesmo ano, ainda não tem nem relator, então ainda vai demorar para tramitar, porque não é um projeto de interesse do governo de dar database. Né? Então o governo busca essa database, mas não tem. E aí nós temos um outro, no Senado agora, que é de 2008, que para mim, nós temos que mudar ele, temos que alterar ele, porque eu acho que ele não vai vingar, porque acho que nenhum gestor político, um gestor municipal, ou gestor estadual, ou nosso gestor, presidente da República, vai aprovar um projeto desse, por quê? Ele criminaliza o não envio, ele coloca como crime de responsabilidade o gestor, o presidente da República, o governador, o prefeito, que não enviar o projeto de lei de database. Esse projeto ele não vai ter segurança para os deputados, porque assim, nós tivemos agora recentemente uma presidente cassada por crime de responsabilidade. Então, se ele não mandar a database, vai ser crime de responsabilidade. Esse projeto aqui é um projeto que veio de uma sugestão legislativa. Nós estamos tentando emendar, falamos já com o PAIN, para emendar ele, para fazer que seja um processo de negociação coletiva, e lá no final de um processo de negociação, não houver o acordo e o presidente da República, ou o governador, ou o prefeito, não executar aquela negociação, aí sim, responder por crime de responsabilidade e perder a consequência no crime de responsabilidade é a perda do mandato. Mas depois de uma negociação coletiva, depois de todo um processo. Da forma que está hoje, não nos atende e também não seria fácil a tramitação na Câmara. O Toninho falou da reforma da Previdência, acho que nós temos, a FENAJUF errou na questão no Congresso de não emendar, ir por tudo ou nada. Nós vimos isso lá no PCS aquela vez, um leitinho, ou era o leitinho, não era nada. Né? Os sindicatos, ou as categorias que ficaram ou no tudo ou nada, hoje estão no nada. E vão ficar no nada por muito tempo. Nós ainda, briga aqui, briga ali, puxa a corda aqui, puxa a corda ali, dentro da FENAJUF, um grupo dentro da FENAJUF foi para a área de enfrentamento e falou, não, vamos para cima do leitinho, vamos tentar aprovar o leitinho, depois da derrubada do veto, e foi esse leitinho que nos garantiu esse reajuste, que se o leitinho, quem participou disso, nós tínhamos os amigos do judiciário, naquele momento do impeachment da Dilma, os amigos do judiciário, que depois que o TT entrou, eles deixaram de ser amigos do judiciário para ser inimigos do judiciário e também tentar não aprovar o projeto. Então, essa perda de evidência também está assim. Nós não podemos, assim como o FENAJUF, não atuamos, né, eu como assessor de vários outros sindicatos, alguns sindicatos me autorizou a fazer algumas emendas, e nós não fazemos emendas nossas, nós fomos algumas emendas de algumas entidades. Foram 4 emendas, nós apoiamos, que era todas da Anamátria e os procuradores, que era transição de 17%, a volta do FUNPESP, a abertura do prazo para a FUNPESP, como sendo pública, manter a FUNPESP pública, que ele quer que seja privada, manter a FUNPESP pública, e uma outra que eu não vou lembrar agora, mas foram 4, mas também não tivemos êxito em nenhuma delas, porque... E aí, doutor Pita, o Toninho falou que vai mudar, mas hoje nós temos um problema sério na reforma da Previdência no Senado. O Senado tirou o taxa de ressate, ele tirou ali, na questão da contribuição extraordinária, que no projeto que veio da Câmara estava que a contribuição extraordinária seria para os entes da União, tinha lá a União, para ser só para a União, ele tirou a União, para abranger estados e municípios. No meu entender, o que diz a Constituição e o Supremo já decidiu? Se for uma expressão, que se eu mudo uma expressão, que não muda o mérito, não precisa voltar para a Câmara. Mas quando eu tiro da União, aí passo para os estados, estou tirando o mérito da questão. Eu estou tirando, era só um ente, estou colocando mais 2. Estou mudando. Há uma alteração, por isso que o Toninho falou que eles estão querendo voltar de novo. Já perceberam isso e pode ir lá para a PEC paralela. Mas hoje, se manter
Ou não mudou o texto ainda. Se manter o texto, ao meu ver, há uma mudança no mérito. Onde era só União, eu estou colocando Estado e município. Então, há uma mudança de mérito. Se muda o mérito, volta novamente à Câmara. Então, é um projeto que a gente, assim, se na Câmara foi mais difícil, mas no Senado é mais fácil. No Senado, o governo ainda tem uma... Não está certo o negócio. Essa discussão vai acabar no Supremo e a gente quiser, no Supremo vai falar conosco. Assim também. E, doutor Pita, o senhor falou do direito adquirido lá do Bresser Pereira. Nós perdemos direito adquirido na reforma da Previdência, quando a contribuição daquele servidor que já estava aposentado passar a contribuir novamente com 11%. Ali também teve a perda do direito adquirido, porque quem já tinha aposentado tinha direito adquirido de não pagar. O Supremo falou, não, tem que pagar. Não, segundo o Supremo, tinha perspectiva de direito. E aí nós temos ainda esse projeto de lei, que na reforma da Previdência não está sendo tocado, porque existe projeto de lei, né, que tem um relator que ainda infelizmente, foi ainda do governo da presidente Dilma, que revoga o abono de permanência. Né? O Gilson Marques, tem um sobrenome novo, é do novo, ele estava aqui. Ele estava aqui, ele estava aqui fazendo uma feijoada. Então aqui esse é um projeto que não vai ser, ele está parado, ele não vai ser tratado agora, né, mas ele pode ser, né, como é do executivo, é de um outro presidente, só quem pode retirar é o presidente da República. Hoje, como o Washington falou, que tem sobra de dinheiro, tem, só que as leis não permitem. Pode sobrar dinheiro, mas se não tiver autorização na lei para fazer, não adianta. Então, hoje a LDO, ela veda reajuste, auxílio creche, auxílio saúde, auxílio alimentação. A LDO hoje, ela não permite nomeação de servidor que deixa dependente, ou morra, deixa dependente, ou aposenta. Ele só pode repor o servidor que morrer e não deixar mais ninguém, e não deixa pensão para ninguém, ou o servidor que vai trocar de cargo não acumulável. Então ele sai daqui, vai para outro lugar, e o cargo fica vago. Esses pode nomear. Se não for isso, não pode nomear. E não está nomeando. Então nós temos, eu falei com o CJT, nós temos hoje na Justiça Federal, no Justiça do Trabalho, cerca de quase 2.000 cargos vagos, em todos os trabalhos. 2.000 cargos vagos. E a tendência é não nomear. O presidente deu uma entrevista essa semana, dizendo que vai enxugar mais ainda. Né, o presidente da ST. Nós estamos num momento em que o concurso público não está sendo autorizado, e a questão do TRF6, com os quintos, por mais que é 9% da folha, hoje é uma vontade do presidente do STJ de criar o TRF6 para que o filho dele seja desembargador do TRF6. É isso. Só que ele esqueceu que para passar, isso tem que passar pelo CNJ. O CNJ não está criando um cargo, e falar para mim que vai criar um TRT sem gasto nenhum, TRF, sem criar, sou comissionado, vai tirar da onde? Comprar carro da onde? Pagar aluguel de prédio da onde? Isso é gasto. Então não dá. Foi a mesma coisa que aconteceu na reestruturação do TRF2. Tinha uma reestruturação do TRF2 que também disse que ia ser sem gastos. Aí nós pegamos um processo, que é o Walter, presidente do sindicato, pegamos um processo no CJF, tem gasto, não tem como não ter gasto. Um gastinho tem. Um gasto tem. Nós não conseguimos hoje, pegar hoje no seu trabalho 40 servidores, auxiliar judiciário, que ficaram para trás na questão dos técnicos,
que é 1% da folha de pagamento da Justiça do Trabalho, 1% da folha. O CJT já deu parecer que todo o judiciário, isso é 1% da folha. A gente não consegue porque tem 1% de gasto. Imagine criar um TRF. Então, o CNJ, que vai dar parecer de mérito, o STJ fez o papel dele. Fez o papel de defender o que ele defende, que é defender os TRFs. Aprovou no CJF, aprovou no pleno do STJ. Agora, pelo mandato constitucional, tem que passar pelo crivo orçamentário, parecer de mérito orçamentário pelo CNJ. E aí, eu acredito, que ele não tenha essa capacidade de passar, porque há gastos. Nós temos esse processo de lei que trata da assédio moral, né? A semana passada teve lá no TST um seminário sobre saúde do trabalhador, onde o relator desse projeto esteve lá, falou um pouco dele. É um projeto para tipificar como crime, né, o assédio moral. Difícil, hoje tem muito, mas é difícil de tipificar, mas nós estamos trabalhando esse projeto diuturnamente. Tem um rapaz, o Oficial de Justiça de Pernambuco, o Isaac, que é entusiasta desse projeto. Ele me cobra toda semana alguma coisa para fazer, mas aí é que o nosso Congresso hoje, ele está com outras pautas. Outras pautas. As pautas hoje é de enxugar o Estado, é de enxugar a máquina, de fazer o Estado no mínimo. E defender o sediador. Então, nós estamos no momento de um Congresso totalmente... um Congresso totalmente difícil de lidar. Nós perdemos muitos deputados que nos apoiavam, perdemos no Rio Grande do Sul, perdemos em São Paulo, até o Arnaldo Faria de Sá, que não é da esquerda, mas é um cara que defendia os serviços públicos, que é o Arnaldo Faria de Sá, e vários outros, que não chegaram ao Congresso Nacional e deixaram ali uma... Isso aqui já está acontecendo em alguns tribunais, que é a frequência eletrônica, o ponto eletrônico, mas tem uma lei para... Porque tem tribunal que faz, tem tribunal que não faz, tem órgão que faz, órgão que não faz. E hoje, o caso do PSDB aqui do Rio Grande do Sul, apresentou um projeto de lei para que institua isso em todos os órgãos. E nós estamos com uma emenda para que, após o trabalho, que seja 7 horas, nós estamos com a emenda para ser 7 horas, e a 8ª hora já ser hora extra, e a 9ª hora ser hora extra. O mecanismo assim, já quer ter ponto, também tem que pagar a hora extra. Não adianta ter ponto e só ter ponto para marcar o horário de saída de servidor. Mas tenha ponto, mas também tenha quem trabalhar mais recebe porque fez mais. Então é isso, gente. Queria agradecer o convite. E assim, agora para finalizar de verdade. São alguns projetos de leis, cada semana sai um novo projeto de lei, e não sai nenhum, tirando aquele que é da negociação coletiva, para nos beneficiar. Sempre é para tirar direitos. Cada dia nós temos que olhar lá os projetos de lei que saem, cada dia é para tirar direito. Quando é para conseguir algum benefício, que nós estamos com o projeto de lei lá, pronto na pauta, que é porte de arma, para o agente de segurança e para a justiça. Do executivo, quem mandou foi o executivo. Nós só emendamos para melhorar, tirar os 50%, fazer. Nem esse o governo está votando. É um projeto dele. Ele mandou. Projeto do executivo. O Bolsonaro mandou, ele apoiou, mandou com urgência, retirou, a Maia aprovou urgência, está com urgência, mas não vota. Mas tem lá a reforma administrativa, pronta para chegar no Congresso Nacional. Tem ainda a PEC paralela, que ninguém fala, que vai chegar na Câmara. Tem deputado do Novo, querendo acabar com o direito adquirido, acabar com a paridade e legalidade daqueles servidores que entraram até 2003. Acabar com tudo. Então, isso não está ainda posto, mas está lá. A paralela não é para melhorar para a gente ou para colocar seus estados.
É a maldade que nós precisamos fazer fazendo essa paralela. Essa paralela volta para a Câmara, aí volta a capitalização, tira a estabilidade, tira a paridade de legalidade daqueles que entrou antes de 2003, né? Põe a contribuição maior. Então essa paralela não vem que nem a paralela nossa que nós fizemos lá na do Lula, nós fizemos uma paralela que o pai fez, que era para melhorar um pouco aquela maldade que tinha sido de 2003 também. A de 2003 também foi para nós, foi uma previdência que para nosso ver, não precisaria, mesmo sendo do governo Lula, foi um erro naquele momento, aquela reforma da Previdência. Porque a reforma da Previdência tem que ser feita, ela tem que ser revista sempre, mas sempre olhando para frente, não para trás. Quem já entrou com contrato, entrou com um dia para aposentar, fez planos, que eu vou dar um serviço por agora, vou sair daqui tal dia. Se cada ano, se cada governo mudar a Previdência, olhando para trás, tem gente que não vai aposentar. Porque, olha, muda a regra, mas se eu mudar a Previdência, para quem tem. Lá em 2003, olha, quem entrar a partir de 2004, é essa a Previdência. Quem já está em 2003 é essa que teve um concurso público. E essa deveria ser o mesmo. Então nós temos mais 3 anos e 4 meses de governo, ou desgoverno, onde vai ter muitos ataques ao serviço público, né? O Maia já disse isso, Bolsonaro vem dizendo isso, alguns partidos dentro da Câmara vêm dizendo isso, tem Novo, PSL vem dizendo isso, PSDB vem dizendo isso, e agora uma notícia que ele vai distribuir cargos para fazer uma maioria na Câmara. Então nós temos que sair do WhatsApp, porque outra pessoa também fala, parar de ficar dando risada das besteiras que o Bolsonaro faz. Ele faz isso para tirar nossa atenção mesmo. Quando eu fico só tirando o sarro dele, a maldade por trás está vindo, ou está fazendo, o Maia está fazendo na Câmara. Nós temos que ir para a rua, nem fez os estudantes, nós tentamos fazer na reforma de Previdência em Brasília, mas está muito pouco ainda. Se a gente no local de trabalho ficar com medo de discutir e de ter um embate político, nós vamos ser engolidos. Nós temos que ir para o embate. Quer as pessoas gostem, quer não. Quer o cara defende Bolsonaro, nós temos que mostrar onde Bolsonaro está errando. Nós não podemos ficar, nós estamos muito quietos. Nós estamos aí naquela campanha assim, olha, perdemos, mas e agora? E está aí. O Congresso está fazendo e vai fazer. Muito obrigado.